A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sempre convosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aqui para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. E eu quero desde já lembrar para vocês que está chegando pela primeira vez, se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário, é muito importante para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e possa compartilhar com outras pessoas. Vamos juntos evangelizar, levar a palavra de Deus até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos com um assunto aqui que vai tirar dúvida de muita gente. Nós queremos aqui passar um estudo que vem falando, alguém fez aqui uma pergunta, né? O que significa plantar e colher, né? A 100 por 1 e 30, né? 60 e 100 por 1. Nós vamos aqui estar esclarecendo, aqui está dando a explicação aqui desses versículos, desta fala do Senhor Jesus Cristo, né, e de Isaac também, que semeou e colheu 100 vezes tanto, 100 por 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a pergunta, a curiosidade de ter algumas pessoas que deixaram aí o seu comentário. Eu quero aqui estar trazendo a resposta na íntegra, na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Alguém pergunta, olha, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma curiosidade sobre uma expressão que li na Bíblia, em alguns textos, sobre plantar e colher a 100 por 1, e em Gênesis diz que Isaac semeou e colheu a 100 por 1, né? Jesus também contou uma parábola onde as pessoas colhiam a 100, 60 e 30 por 1. Poderia me ajudar? Sim, nós vamos ajudar sim a entender esse significado exato dessa expressão na Bíblia. Amigos e amigas, você que está ligado, que fez essa pergunta, eu quero aqui trazer para você. Fica aí ligado nesse canal. Louvado seja o nome do Senhor, que nós iremos tirar aqui a sua dúvida. Uma das figuras de linguagem que mais aparecem na Bíblia é aquela que usa elementos da natureza para expressar algumas ideias e lições profundas de Deus a nós. Hoje vamos entender essa figura do 100 por 1 e entender melhor o que usa, né? Entender melhor que o uso dela traz de ensino, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que significa plantar e colher a 100 por 1 ou a 100 por 1? Primeiro, a primeira citação que temos da expressão 100 por 1 está em Gênesis 26, versículo 12, que diz: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Certo? É interessante observar o contexto para entender melhor a profundidade dessa expressão bíblica. Isaac estava vivendo em um contexto de fome, onde morava, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 1, após ser orientado pelo Senhor para não ir para o Egito, Isaac obedeceu debaixo, né, da promessa do cuidado do Senhor e ficou na terra de Gerar. Você vai ver isso lá em Gênesis 26, versículo 2 ao 6. Em segundo lugar, foi nessa terra que Isaac semeou debaixo da bênção de Deus e recolheu no mesmo ano 100 por 1, né? 100 por 1 significa que cada semente, olha só aqui a explicação, significa que cada semente, cada uma semente que ele plantou, certo? Cada semente rendeu 100 vezes mais, né? Ele plantou uma semente e vai colher 100 vezes mais. Aqui está 100 por 1. Então ele plantou 1, colheu 100. Olha que prosperidade, olha só que bênção transbordante na vida de Isaac. Então aqui está explicado 100 por 1. Então planta uma semente e colhe 100 sementes. Olha, quando se planta um grão de milho, uma semente de milho, de feijão, aquele milho vai colocar uma espiga e naquela espiga pode ter até mais de 100, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Sementes ou frutos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porém, não temos aqui uma conta matemática exata de alguém que acompanhou cada semente para ver quanto cada uma dava, né? Às vezes pode dar até mais, um pouquinho menos. Por isso que tem, né, a passagem lá que Jesus falou de 30 por um, 60 por um, né? Porque às vezes pode dar mais ou menos. A expressão redonda, 100, visa mostrar algo grande, né? 100%, algo grande e próspero que ocorreu vindo de algo pequeno. Veja só, uma semente, né, que é pequenininho, porém vem depois que você planta, vem algo muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Uma semente, portanto, recolher a 100 por um é uma figura de linguagem que visa mostrar uma colheita extremamente abundante e grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Neste contexto bíblico está ligado à bênção de Deus derramada, dando riqueza material a Isaac. Gênesis 26, versículo 13. Em terceiro lugar, uma outra menção da expressão 100 por um, juntamente com 30 por um e 60 por um, está em Mateus capítulo 13, versículo 23, que diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Lembra que eu falei no começo que essa semente pode variar, né, de 30, 60 ou 100 por um. Então, às vezes até mais de 100, né? Então, aqui fala também de abundância. Ouça isso no nome de Jesus. O contexto aqui é a parábola do semeador, quando os discípulos de Cristo pedem a ele uma explicação sobre as histórias de Mateus capítulo 13, versículo 10. Note aqui que a semente que caiu em boa terra frutifica a 100 por um, outra a 60 por um e outra a 30 por um. Todas são colheitas consideradas satisfatórias, não é isso? Graças a Deus aqui nenhuma falhou, nenhuma deu menos, nenhuma se perdeu na terra, mas todas produziram, né? Então são colheitas consideradas satisfatórias, umas com maior prosperidade e outras com menor, porém mostrando que o foco é que deve haver fruto na vida do cristão. O cristão não deve ficar infrutífero, não, de maneira nenhuma. O crente, o cristão, não deve ficar sem dar fruto, ele tem que acrescentar. Por isso que tem aquela parábola do Senhor que deu 10 talentos para um, deu 5 para outro, deu 2 para outro e 1 talento para outro, e aquele que pegou um enterrou. Então, ele não deu fruto, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que multiplicar o nosso fruto, né? Evidentemente que quanto mais frutos, melhor, né? Quanto mais frutos você conseguir, melhor é 100 por um, né? Lógico. Nesse contexto bíblico, estamos falando de prosperidade espiritual, de alguém que compreende a mensagem de Deus e dá frutos dignos e abençoados que agradam o Senhor. Em quarto lugar, né, portanto, aqui concluímos que a expressão 100 por um vem nos trazer a ideia da beleza e abundância da bênção que Deus, né, da bênção de Deus, tanto material quanto espiritual, na vida de uma pessoa. Então, nós devemos semear. É a palavra de Deus, devemos semear. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. Então, nós temos que falar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz também que os sinais seguiriam o que crê. Então, se você vai usando por fé, vai plantando a semente vai produzindo 30, 60 e 100 por um. A abundância do Senhor se vê em todas as direções sobre a vida dos seus servos, que colhem da parte de Deus segundo a vontade dele. A 100 por um, onde quer que o Senhor decrete sua bênção e onde quer que haja boa terra para frutificar. Então nós não devemos, de maneira nenhuma, pegar as sementes e ficar sem jogar na terra, sem semear. A terra é o coração das pessoas. Aqui, trazendo para o lado espiritual, a terra é o coração das pessoas, onde você vai lançar a semente, que é a palavra de Deus. E ali vai produzir naquela terra os frutos, e aquela pessoa vai
se converter ao Senhor, vai aceitar o Senhor Jesus e vai agora também produzir frutos. E isso é uma colheita que não para, né? Isso é uma colheita que continua para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero deixar aqui esta explicação desta semente, 30, 60 e 100 por um. Então plante, que eu tenho certeza que você vai colher muito mais, 100%, mais do que 100%. Louvado seja o nome do Senhor, daquela semente que você plantou. Eu já trabalhei na roça, sei como funciona isso aí. Então, é difícil, até impossível você plantar uma semente e ela nascer e você cuidar bem daquela horta, daquela roça e ela não dê fruto, né? É impossível. Sei que a colheita virá e será grandes bênçãos para a sua vida. Que Deus abençoe, amados. Um forte abraço a todos vocês. Fique conectado aí nesse canal, que nós estaremos aqui sempre trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos vocês, em o nome de Jesus. Não perca a escola bíblica dominical, onde você aprende a palavra de Deus e onde você vai também estar lançando essa semente que você aprender nos corações das pessoas. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome de Jesus.